É um instrumento de 4 cordas. As 4 cordas são de nylon. Independente se é eletroacústico ou se é apenas acústico. Sobre os formatos de corpo, uma coisa importante. De todos os formatos que existem por aí, os mais comuns, todos eles costumam ser semelhantes nos dois lados. O que é uma vantagem, por exemplo, para quem é canhoto. Porque daí eu posso só pegar as cordas que normalmente estariam do lado de baixo e inverter elas, inverter a ordem das cordas. Aí para um canhoto, as formas seriam exatamente as mesmas, né? Então um processo de aprendizagem com um professor ou num curso fica bem mais fácil. A desvantagem para o canhoto está na hora de escolher talvez um eletroacústico, porque esse sisteminha aqui não vai ficar em cima, né? Como a gente costuma usar aqui para ver se está afinando, se não está. Essa telinha aqui mostra se o instrumento está afinado ou não. Essa telinha para um canhoto ficaria do lado de baixo. Então, se você for buscar um instrumento que tenha captação e você for canhoto, aí vai ter que ser um instrumento específico para você, onde essa estrutura está toda invertida. Caso você queira um instrumento apenas acústico, é o mesmo vendido para canhoto ou destro, né? Isso aqui é uma coisa que foge da simetria, né? Então isso aqui já seria pensado para o destro, né? Que é para ficar mais confortável aqui e tal. Mas eu tenho um outro exemplo aqui. Ó, eu peguei aqui um outro exemplo. Esse aqui não é elétrico. Ele é idêntico dos dois lados. Ou seja, não é nenhum empecilho, seja para quem toca para esse lado ou seja para quem toca para esse lado. As tarraxas são iguais também, é tudo igual. A única coisa é que você teria que inverter as cordas. Então, para um canhoto ou para um destro, esse aqui é o mesmo instrumento. Diferente, de novo, né, desse daqui, que tem suas diferenças, né? Tem um negócio, um corte diferenciado aqui para prezar o conforto do instrumentista, né? E também esse sistema de afinação e equalização já voltado para tu conseguir enxergar enquanto tu faz isso, né? E o canhoto vai ter esse empecilho, certo? Os tipos de formato de corpo que você vai achar mais comum por aí é esse daqui, que lembra muito o formato de um violão. E tem o formato abacaxi também, que parece só um tamborzão assim, tá? Isso referente ao som não muda muita coisa, tá? Tem suas diferenças mínimas, mas nada que interfira na usabilidade dele. Você vai tocar do mesmo jeito, você vai estudar do mesmo jeito. Então eu posso dizer que é quase mais estético do que funcional. Você vai lá na loja, vê se tu curtiu mais o formato de abacaxi. Eu aconselho, ainda falando de materiais e corpo e tudo mais, eu aconselho o que puxa para madeira, tá? Existem modelos de acrílico, aqueles modelos transparentes, modelos cheios de ilustrações. Talvez isso mate um pouco do som, tá? A madeira, ela tende a vibrar com mais facilidade, porque a madeira é muito legal porque ela é um material resistente e leve. Perfeito para esse tipo de aplicação, a musical, né? Um ponto que você deve analisar quando você for escolher um ukulele seria o tamanho dele. Esse ukulele aqui, seja o abacaxi, seja esse formato aqui, eles têm modelos em tamanhos diferentes. Nós temos o barítono, o tenor, o concert e o soprano, do maior para o menor, certo? Quanto maior, mais grave esse som vai ficando, mais encorpado ele vai ficando. Esses tamanhos diferentes vão muito... qual que seria o tamanho ideal para você? Não tem muito a ver com usabilidade, tá? Você pode ser uma moça, um cara grandão lá e querer tocar o soprano, que é o menorzinho de todos. Você vai conseguir. As casas aqui, a escala, elas têm praticamente o mesmo tamanho aqui, não vai mudar muita coisa. A diferença está no som. Qual que vai ser o modelo perfeito para você? Vai depender aonde você vai aplicar o uso desse instrumento. Se você vai só se divertir com ele nas festas, às vezes um elétrico com um corpo pequeno já resolve, porque ele vai ser super portátil e tem uma saída de som. Se você quiser tocar uma festa de 200 pessoas ou tocar só pro teu grupinho ali ao redor da fogueira, tu vai conseguir. Eu gosto bastante desse meio termo aqui, que não é tão pequeno quanto o soprano e nem tão grande quanto o barítono, né? O barítono é bem compridão, assim, e tem um som quase com o mesmo timbre de um violão já, assim, né? Eu gosto desse aqui.
Porque tem um timbre um pouquinho bem diferenciado do violão, tem um tamanho confortável, independente do tamanho da pessoa, eu acho que funciona. E tem um som acústico num volume confortável, assim. Nem muito baixo, que eu precise descer a lenha nas cordas, e nem muito alto, que eu possa cantar, que eu tenha que cantar mais alto para que os volumes se encaixem aqui, né? Então eu gosto bastante desse modelo aqui. Mas podem ver que é uma questão bem pessoal, né? Bem voltada para aquilo que você quer no seu dia a dia, né? Para encerrar essa apresentação do instrumento para vocês, eu quero falar do primeiro contato com ele, né? Normalmente, um instrumento de madeira com cordas de nylon, ou seja, materiais que trabalham no sentido de dilatar ou de retrair, dependendo da umidade, dependendo da temperatura. Esses materiais vão garantir que o seu instrumento sempre desafine. A gente precisa saber como afinar o nosso instrumento, né? Para isso acontecer, você precisa ter uma noção básica de notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, para ser mais exato, né? E entender que existe um sistema de cifras. Essas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, essas 7 notas vão ser representadas pelas 7 primeiras notas, pelas 7 primeiras letras do alfabeto, tá? A, B, C, D, F, G. A, Lá, B, Si, C, Dó, Ré, D, E, Mi, F, Fá, G, Sol. Beleza? Sendo muito resumido, né? Mas por que a gente precisa saber disso? Cada corda é afinada numa nota diferente. Eu vou colocar de cima para baixo aqui, a ordem seria a primeira corda de cima, a nota Sol, a letra G. A corda de baixo seria a nota Dó, conhecido como a letra C. A corda de baixo seria afinado em Mi, conhecido como a letra E. E a última, ou a primeira de baixo, né, seria afinado na nota Lá, conhecido como a letra A. Por que eu preciso conhecer esse sistema de cifragem, né, essas cifras, né? Porque no teu afinador não vai mostrar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu tocar essa aqui, ó, que é afinada em Lá, quero ver dar o zoom ali. Duvido. Por exemplo, essa última corda de baixo, ou a primeira corda de baixo, é afinada na nota Lá. Mas o afinador vai mostrar A. Ou seja, você precisa conhecer pelo menos as letras onde cada corda é afinada. De cima para baixo, G, C, E, A. Certo? Aí o alfabeto tu conhece pelo menos, né? Não precisa focar no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Por que é legal conhecer o alfabeto, né? A ordem das letras. Pelo seguinte, se a corda estiver muito desafinada, por exemplo, essa aqui tá afinada em Lá, em A, né? Se ela estiver muito frouxa, ela vai sair do A e vai para a letra anterior a esse ciclo de A, B, C, D, F, G. A nota anterior a esse ciclo é o G. E assim por diante. Se eu estou deixando a corda mais frouxa, mais solta, eu estou regredindo nesse alfabeto. Se eu preciso chegar na letra A, eu preciso avançar nesse alfabeto, ou seja, apertar a corda. Nesse primeiro contato, numa loja, por exemplo, você pode pedir para o vendedor afinar o instrumento para você, não tem problema nenhum. Ele vai afinar e você vai ver o som que esse instrumento faz. Depois que o instrumento foi afinado pela primeira vez, dificilmente ele vai desafinar a ponto de ir para uma outra letra vizinha ali, né? Mas pode acontecer. Então é importante que você saiba que quando você vai apertando a corda, você vai avançando nesse alfabeto que vai só até o G para encontrar a letra certa para cada corda, certo? Tranquilo? Se você tiver alguma dúvida sobre essa parte da afinação, pode deixar nos comentários ali que eu te respondo qualquer dúvida que você tiver, certo? Então essa seria a nossa primeira aula, tá? Para você conhecer o básico desse instrumento novo que está entrando em sua vida. Se você gostou dessa primeira aula, deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, certo? E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre postura
não só como tirar o melhor som do teu instrumento, mas como fazer isso da maneira mais saudável, sem você estar se machucando a longo prazo, assim, né? Então, obrigado a você que ficou até aqui e bora pra aula 2. Nos vemos lá no próximo vídeo. Tchom, tchim, tchom, tchim, tchim.